Eu falo para homens e moças, nós temos que honrar aquele jovem que está ralando, que está trabalhando, pobre, porque ninguém é mais honesto do que um cara pobre e trabalhador. Porque o cara pobre e trabalhador tem na porta da casa dele a opção de se tornar bandido. Aquele rapaz pobre e trabalhador vê o rapaz que estudou com ele no colégio, entrando pro crime, comprando moto, comprando coisas, saindo com a menina que ele gostava e ele lá virando entregador, ralando, tendo que fazer o trabalho dele e se mantendo fiel àquilo. Esse cara é o mais honesto dos caras. Assim como a moça que age de maneira honesta num país de Virgínias, em que a mulher é mais valorizada quando ela tá mostrando o cu por aí. A moça correta e a moça honesta se sente ridícula sendo uma pessoa decente. E eu falo o seguinte, não é que eu quero ser o presidente de todos. Isso é mentira. Eu vou ter lado como presidente da República. Eu sou o presidente do Brasil que vai trabalhar e do Brasil que mata bandido. E se você é vagabundo, se é vagabunda, e se você tá aterrorizando os brasileiros na rua, eu não sou seu presidente, eu sou seu inimigo. Essa é a regra. Essa é a regra. Chega de papo vazio. Eu não quero mais discurso vazio. Eu não quero papo que não chega a lugar nenhum. Nós precisamos ter lado, porque se você não escolhe lado numa briga, você não é ninguém. E aí vão falar, ué, mas na última eleição pediram voto nulo, tem posição, tem lado mais difícil do que aquele que você toma tiro dos dois lados? Quando você escolhe puxar saco de um, você evita a porrada de um lado e se promove falando do outro. Quando você aponta que os dois estão errados, você apanha dos dois. Você se torna uma espécie de bode expiatório em que todos podem te atacar para justificar seus próprios males. Nós aceitamos ser o bode expiatório de todos eles. A questão é que o nosso próprio sacrifício nos elevou, e não elevou a eles. Que esse se tornou o destino, por exemplo, dos ex-MBL, de todas as pessoas que estiveram conosco que nos traíram. A vida deles é ser um eterno ex-MBL, é ter que ir em podcast para justificar quem eles são através da negação da sua origem. Eles não são ninguém. Surgiram criados por nós e agora vivem fora do nosso grupo, pautados por nós. No momento em que nós, este grupo que foi desprezado e chutado, somos hoje, vejam só, eu falei isso ontem no Congresso e isso é muito importante, a última fronteira, a última linha de defesa. Não há outro nome que possa derrotar o Lula que não o nome na urna de Renan Santos do Partido Missão. Somos nós que vamos derrotar o Lula. Sobrou pra gente essa tarefa. Igual sobrou pra gente essa tarefa em 2015, quando precisávamos derrotar Dilma Rousseff. Dilma vence em 14 o Aécio, não havia oposição, eram homens fracos como sempre foram. Homens do PSDB, homens do DEM, que nunca conseguiram se organizar e que em grande medida estavam nos mesmos escândalos deles. Quem se insurgiu fomos nós, que ninguém esperava nada no impeachment da Dilma. Vencemos. Hoje, com a mesma oposição fraca da turma que fica no Congresso, olha lá a hipocrisia da esquerda. Vocês conhecem essa turma? Vocês são do estado do Bibo Nunes, certo? Parabéns. Eu tenho alguns lá no meu estado também. Podemos até fazer uma troca. Da cidade também agora, prefeito. Pois é. Então, o que nós temos diante disso? Uma oposição fraca, com lideranças fracas, puxa-sacos e homens sem culhão. Desculpa o termo aqui para as mulheres que estão presentes. Peço desculpa, por favor. Mas é verdade. Homens fracos. E com homens fracos e corrompidos, você não vai a lugar nenhum. Somos nós que vamos fazer isso. E eu digo mais, todos aqueles do campo da direita que hoje nos diminuem, que hoje pisam na gente e que ficam colocando o nome nosso na boca deles para ficar o tempo todo falando mal, eles estarão fazendo campanha para nós no segundo turno. Vocês podem escrever. Vamos! Porque quem lidera não pede passagem. Quem lidera não pede aprovação. Veja só, vamos colocar aqui, colega pré-candidato Romeu Zema, precisa pedir aprovação do bolsonarismo para tudo. Outro dia quis ter uma opinião crítica sobre o ladrão do Flávio. Olha, o Flávio, o que ele fez é inaceitável. Inaceitável? Inaceitável é, sei lá, você torcer para a Argentina na Copa. Eu não consigo entender. Quando você recebe dinheiro do Vorcário e a tua família está envolvida no escândalo de corrupção, não é que isso não é aceitável, é que você precisa ser preso. Esse é o jogo. E aí ele deu essa palavrinha, tomou porrada aí. Atenção, meus deputados aqui do Partido Novo podem apoiar o Flávio. Isso é líder.
E líder não pede aprovação, líder não pede passagem, líder lidera. E é isso que nós fizemos. E o líder se prova líder na diversidade e quando é minoria. Ser líder na maioria é fácil. Ser generoso quando você é rico é a mesma coisa, não é fácil. Você é rico, aí dá uma festona, tá cheio de amigo. Ficou pobre, um amigo não aparece, você não consegue dar a festa. Ser líder na diversidade é juntar as pessoas que estão ferradas e propor para elas um caminho, mesmo um caminho soe absurdo para muita gente. Foi o que nós fizemos. Aí todos caíram no caminho e só restou o nosso caminho. Veja que irônico. O único caminho que restou foi o caminho que a gente construiu. Foi a picada da mata aberta que nós abrimos. Isso nós abrimos fazendo tudo aquilo que diziam que era impossível. Se opor ao líder populista no próprio campo, criar um partido político, criar um próprio projeto, negar o puxa-saquismo, criar conteúdo complexo para pré-candidato, fazer campanha ou pré-campanha falando de proposta. Se eu seguisse o receituário de todo mundo, eu estava em casa agora, nem com 1%. Me diziam, vá no Nordeste e apenas fale, ô povo bom, olha aqui, ó, subiram um jumento. Eu falei, não, eu vou falar aqui que os políticos deles estão roubando os outros estados lá no Pacto Federativo, vou explicar que eu vou prender os políticos deles, que eu vou fundir os municípios deles e que a vida deles vai melhorar. E que eu quero que eles paguem a conta do Brasil igualzinho os estados do Sul e do Sudeste. E eles gostaram. Foi o tudo ao contrário que os manuais pregam. Fui na Ilha do Marajó, fui falar do problema da Ilha do Marajó. Fui pro Maranhão, fui falar de município que precisa ser fundido no Maranhão e falei que a elite do Maranhão é um lixo. Fui nas favelas, tanto em Belém quanto no Coradinho e São Luís do Maranhão e falei o quê? Filial do inferno e o outro é zona de guerra. Menti? Não. Eu também fui na Restinga hoje, já tem vídeo. E vou falar dos problemas da Restinga. Nós faremos tudo isso. Fui em Paraisópolis, em São Paulo. Gravei também em favela no Rio de Janeiro. Vamos falar dos problemas do Brasil. O que eu comecei a reparar, que vai ser um grande legado dessa nossa pré-campanha, é que ao rodar o Brasil falando dos problemas, e isso viralizar, os brasileiros passam a tratar algo que é um problema como um problema. Porque nós não fazemos isso. Nós aceitamos que o problema é parte da nossa identidade. Todos os nossos vícios nós tratamos como virtude. Eu sou malandro, eu passo meu amigo para trás. Poxa, sou muito brasileiro. Qual o sentido disso? O Brasil, de acordo com rankings internacionais, é uma das sociedades menos baseadas em confiança. A confiança social de um brasileiro para o outro é mínima. E sabe onde isso se reflete? Juros altos. Quando a confiança no outro é baixa, os juros é sempre alto. Um banco cobra juros mais altos sabendo que vai tomar calote. Nós, no nosso sistema de confiança, somos como eternos agiotas. Um não confia no outro. Eu já cobro juros altos sabendo que não vai pagar e eu vou cobrar ele de um outro jeito. Essa é a lógica do brasileiro. Só que a gente cultivou por muito tempo aquela cultura do Zé Carioca, do malandro, do cara de terno branco, levando os outros na conversa. Nós cultivamos a ideia de que as nossas cidades precisam ser muito feias, de que as nossas cidades precisam ser sujas, que o improviso é criatividade. Não é. O Monteiro Lobato falava do Jeca Tatu, né? Que falava, olha, o Jeca Tatu é o sujeito que quando furava o telhado da casa dele e a chuva entrava, ele botava a panela no chão. Ele não se programava para arrumar o telhado. O Brasil é o país do telhado furado e da panela no chão. E a gente fala, olha que criativo. O cara até tá vendo que dá pra fazer uma música com a gota caindo. Pi, 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 pi. Nossa, como... o brasileiro precisa ser estudado. Não é isso que falam? Eu não quero estudar o brasileiro. Eu não acho que a gente tem que ser criativo em nada. Porque são aquelas coisas que a gente vê nos programas da Regina Casé, que graças a Deus não existe mais. Que é tipo, conheça a história de, sei lá, Gisley Van. Este carroceiro que consegue coletar suas carroças e montou um incrível negócio de sanduíche natural numa carroça. Não, cara, não é uma história legal. Ninguém tem que ser carroceiro. Ninguém tem que ser carroceiro. Eu não quero viver num país de carroceiro. Eu não quero viver num país favelizado. Nós não temos que aceitar isso, porque nós ficamos muito tempo aceitando esta merda. Aí podemos botar na Rede Globo a culpa, podemos colocar na elite a culpa, mas a real é que a culpa é nossa, porque em alguma medida a gente aceitou isso. A geração Z que tá aqui viu lá o papo do litrão. Eu sou um litrão, peço litrão cacete. Nós temos que ser um lugar sério, confiável, regular.
que preza por fazer as coisas bem feitas e bonitas, que preza por ter cidades bem arrumadas, negócios bem tocados, carreiras com excelência. Nós temos que premiar a inteligência. E a cultura da malandragem e da vagabundagem ficou tão pesada que hoje, institucionalmente, um dos poderes inteiros, que é o judiciário, ele é oficialmente o poder da malandragem. Agora mesmo, as falam, não, vai ter penduricalho sim. Mas que loucura é essa? O país, ele ficou insano. Porque todos em posição de poder aqui perceberam que aqui todos são cínicos. Então ou vai partir da elite o fim do cinismo, ou quem trabalha e produz vai acabar com o cinismo. Alguém vai ter que escolher. A base da população, e eu visitei os lugares mais pobres do Brasil, não virá deles a resposta, porque aquelas pessoas já foram despidas de tudo, tiraram tudo deles. Quando você visita as pessoas nas regiões mais pobres do Brasil, tiraram tudo, eles não sabem imaginar, eles não sabem conceber uma vida com um pingo de dignidade. Eles não têm ideia do que é. Então quando você não consegue conceber algo diferente do que você vive, você não consegue sair do ponto A e ir para o ponto B. Você só sobrevive no ponto A. Tem que ser da classe média. O que eu proponho é a rebelião da classe média. É a rebelião de todo mundo que está trabalhando de alguma maneira ou que está almejando ser uma pessoa decente. Não importa a área que você trabalha, não importa se você é homem, não importa se é mulher, não importa nada. Raça, cor, gênero, dane-se. Se você é um maranhense que está ralando pra caramba e está se sentindo injustiçado, eu sou você. Se você é um gaúcho, eu sou você. Esse é o nosso trabalho. Nós temos que despertar apenas esse Brasil. É esse que tem que despertar. O resto, uma parte vem a reboque e o outro é adversário. Escolha seu time. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos escolher o nosso time. Nós temos que defender um tipo de Brasil e esse tipo de Brasil tem que vencer e se impor perante os outros. Porque é isso que os outros fazem. Quando o PT vence, ele impõe o modo de ver as coisas dele perante nós. São os valores deles que são implementados dentro da máquina pública. É a visão de história deles que é implementada no sistema educacional, nos livros. É a visão dos artistas deles que vão parar nos filmes. É a visão de Brasil que é construída através deles. Subvertem palavras, subvertem sensibilidade. O Centrão, mesma coisa. O Judiciário, mesma coisa. Quando chegar lá, nós temos que fazer a mesma coisa para cima deles. E evitar que a visão deles volte a crescer. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito para tornar esse lugar um lugar sério. Porque o Brasil não é um lugar sério. Quem fica comprando um patriotismo vazio, um patriotismo oco, dessas bandeirinhas aqui, em que você só é patriota para torcer pro Brasil na época da Copa, eu não compro esta merda. Esse país tá uma droga, esse país tá uma desgraça. Viver nisso aqui não vale a pena. Viver nisso aqui é uma tortura e vai ser cada vez mais uma tortura. Porque vai precisar, para pagar essas contas públicas, extrair mais e mais dinheiro só de um grupo social, que são as pessoas que trabalham. Você vai ter que esgoelar a vaca leiteira até ela morrer. Porque é isso que esses caras vão fazer. Vai se tornar cada vez pior. Não vai melhorar se nós não chegarmos no poder. E eu tô falando de maneira concreta. Ou é a gente, ou essa porra já era. Nós temos que fazer isso.